Olá pessoal, vamos começar então mais uma videoaula, agora nesse segundo módulo, da nossa disciplina, na segunda semana, em que a gente vai tratar dos aspectos relacionados ao patrimônio. Esses aspectos relacionados ao patrimônio vão ser vistos em dois vídeos. Um primeiro vídeo em que a gente vai tratar dos conceitos básicos, do que é o patrimônio e como é que esse patrimônio se movimenta, e depois, no segundo vídeo, a gente vai trazer outros elementos que se relacionam ao patrimônio e que vão impactar na movimentação patrimonial das empresas. Bom, então, conceito básico, o objeto da contabilidade é o patrimônio. A gente já, inicialmente, já tinha comentado lá na primeira videoaula que o patrimônio é um elemento substancial dentro da contabilidade, e, na verdade, tudo ocorre em função do patrimônio. O problema é a gente definir o que é patrimônio. Entender o que é patrimônio é que nos faz entender que o objeto da contabilidade é patrimônio. O objetivo é gerar informação para as entidades econômicas, financeiras e informações econômico-financeiras para as entidades com ou sem fins lucrativos, mas o objeto que é explorado é o patrimônio. E esse objeto é que a gente precisa entender como é que ele é composto para a gente poder entender como é que ele aparece dentro da contabilidade e como é que ele impacta nas informações geradas pela contabilidade de uma forma geral. Então, o melhor conceito de patrimônio é identificar que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações que estão vinculadas a essa entidade econômica administrativa, seja ela pública, privada, com ou sem fins lucrativos. Então, o que faz o movimento dentro de qualquer uma dessas entidades é a presença do patrimônio, ou seja, a presença de bens, de direito e de obrigações. Então, o nosso grande desafio é saber o que são esses bens, o que são esses direitos, o que são essas obrigações, como é que elas aparecem, como é que elas se constituem, como é que elas se movimentam. Isso vai fazer com que a gente entenda melhor o que é, então, o patrimônio, como é que ele se movimenta na contabilidade. Um primeiro conceito, ou primeira definição de bens e direitos que aparecem dentro do patrimônio é o que está expresso aqui na tela, nesse slide, que diz que são todos os valores a receber de terceiros, derivados de operações que a empresa realiza, que vão gerar títulos, duplicatas, valores a receber de forma geral, bem como todo aquele bem com existência física ou intangível que de alguma forma seja controlado pela empresa. Isso vai fazer com que esses elementos componham esse conjunto de bens e direitos da empresa. De uma forma mais pontual, esses chamados direitos, eles podem ser melhor identificados através do que diz a NBC-TG, estrutura conceitual. Essa NBC-TG ou CPC, estrutura conceitual, é o fundamento normativo básico que a contabilidade tem. A contabilidade, de uma forma geral, hoje ela é regrada por uma série de normas, que são normas contábeis e normas também utilizadas pelas empresas que estão, pelas agências que regulam as empresas que estão no mercado. Então, essas normas, elas definem alguns conceitos que melhor nos permitem entender o que são cada componente patrimonial. Então, os direitos, eles correspondem a uma relação que a gente tem com uma outra parte, em que a gente passa a ter um direito a receber de caixa, um direito a receber de um produto ou um serviço, o direito de trocar um recurso econômico com outra parte, que seja em condições que favoreçam a nossa empresa, e até mesmo o direito de se beneficiar de obrigações de outras partes para que venham a trazer recursos econômicos para a nossa empresa. E esses direitos, com outras partes, eles também se relacionam com os direitos que a gente tem de uso e exploração dos nossos bens. Por isso que quando a gente fala de conceito de bens e direito, na verdade, a gente tem um conjunto de direitos, direitos mais operacionais, relacionados àquilo que a gente tem direito de receber,
ou de converter em recurso monetário, e direitos mais patrimoniais, que seriam aqueles direitos sobre bens corpóreos que nós temos na nossa empresa, né? E a gente tem máquinas, tem equipamentos que são adquiridos e que são direitos nossos de exploração daquele bem. E até mesmo em relação a não só imobilizado e estoque, mas também direitos de propriedade intelectual, que estão muito associados aos direitos chamados intangíveis que a empresa tem, e que também pode explorar nesse caso. Por outro lado, né, se a gente tem um lado de direito, a gente tem um outro lado de obrigações, né? E essas obrigações, então, são compromissos que a gente tem com terceiros, né? E esses compromissos com terceiros, eles geram, então, a obrigação com outra parte, né? Então, para que a gente possa existir como empresa, é inevitável que a gente tenha prazo para pagar as nossas obrigações. Porque se nós nunca tivermos prazo para pagar obrigações, a gente precisa ter sempre dinheiro disponível, sempre, para tudo. E a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? Se eu vendo para o meu cliente, concedo um prazo para ele, se eu tenho um estoque, aquilo demora para virar dinheiro, né? Então, se eu pagar sempre à vista para quem me fornece e para o empregado, para todo mundo à vista, assim, usar o prazo que eu tenho direito e conceder prazo para o meu cliente, eu vou estar sempre correndo atrás, né? Então, é natural que as empresas tenham obrigações, elas só têm que ter um controle para que essas obrigações não sejam exageradas, né? Além da capacidade que ela tem de pagar. Mas é importante ela ter obrigações porque é a capacidade que ela tem de obter prazo que vai me permitir que eu consiga gerar mais o meu negócio. Imagina o seguinte, eu compro de um fornecedor e ele me dá um prazo de 30 dias, eu recebo o produto e eu tenho 30 dias para negociar esse meu produto, né? Então, se eu compro por 10 e vou vender por 15, eu vou ganhar 5. Mas se eu comprar por 10 em 30 dias e não conseguir vendê-lo nesses 30 dias, eu vou começar a ter que buscar dinheiro de outra forma. E aí não vou ganhar 5, né? Eu tinha falado em vender por 15 e comprar por 10, eu vou ganhar 5. Mas eu vou ganhar 5 se eu conseguir vender dentro desse prazo. Então, quanto mais eu consigo obter prazo, mais eu consigo girar o negócio. Ou seja, aqueles 10 vai virar 15, depois os 15 vai virar 20, aí a empresa vai crescendo. Mas para isso eu tenho que ter essa coordenação de prazo. Por isso que a gente precisa ter passivo, ou seja, por isso que a gente precisa ter obrigações com terceiros, porque elas nos permitem obter prazos que vão me permitir também conceder prazos e ainda ganhar, né? Então, essa relação entre concessão de prazos e obtenção de prazos, ela é fundamental. Então, por isso é natural que existam obrigações e obrigações com terceiro. Obrigação de pagar duplicata, de pagar conta, nota promissória, empréstimo, o salário dos empregados, os encargos dos empregados. É normal que eu tenha no passivo algumas obrigações que, cumprindo o que a lei estabelece, né, o empregado ele pode receber até o quinto dia útil, o imposto pode ser pago até dia 15, até dia 10, dependendo do imposto. Então, isso tudo são obrigações que são geradas num período que vão ser pagas no outro. E isso é normal, é natural. A gente tem que saber identificar essas obrigações para a gente registrar, né, essa informação no nosso patrimônio. E aí, organizar essas informações dentro do patrimônio é que nos subsidia, né, a construção da disposição gráfica dos componentes patrimoniais. Isso é o que vai reger toda a nossa discussão contábil e entendimento da contabilidade, né? Ou seja, entender que existe uma disposição gráfica dos componentes patrimoniais em que a gente vai ter esses bens e direitos distribuídos dentro dessa estrutura e que nos permite entender a posição patrimonial e financeira da empresa, né? E como é que isso afeta o controle, né, desses recursos econômicos e dessa estrutura financeira. Nós vamos entender, através dessas informações, como é que está a situação de liquidez e de solvência da empresa, bem como a capacidade dela cumprir as suas obrigações. A partir do momento em que eu consigo entender
isso numa disposição gráfica. Porque é isso que eu estava falando agora há pouco, né? É normal que a empresa tenha obrigações, é normal que ela tenha valores a receber, mas isso, graficamente, ele tem que estar estruturado de uma forma que a gente consiga entender como uma coisa vai impactar na outra e como isso vai se apresentar como disposição patrimonial da empresa, ou seja, eu tenho valores, direitos, eu tenho obrigações, e qual é a relação que existe entre direitos e obrigações? Isso é a disposição gráfica dos elementos patrimoniais. Essa disposição ela vai ser apresentada de forma patrimonial e financeira através do balanço patrimonial e da demonstração do resultado, que são demonstrações contábeis que nós vamos ver durante a nossa disciplina. Só que antes de chegar nessas demonstrações, a gente tem que entender essa estrutura, tem que entender como é que se movimenta esses elementos patrimoniais. Então, essa é a nossa fase inicial, entender esses movimentos para depois converter isso na forma de balanços e de demonstrações de resultado na sequência. Tá? Bom, então, o que é a tal da disposição gráfica dos componentes patrimoniais? A disposição gráfica dos componentes patrimoniais é essa, né? É a relação entre ativo de um lado e passivo e patrimônio líquido do outro. Ou seja, nós vamos pegar esses bens e direitos e organizar eles. Porque até aqui eu falei para vocês que o objeto da contabilidade são conjunto de bens, direitos e obrigações, mas como é que eles se organizam, né? Como é que se estruturam? Então, os bens e direitos eles vão lá para o lado do ativo e as obrigações vão para o lado do passivo e do patrimônio líquido. A gente precisa entender o que são esses ativos, o que são esses passivos e o que é esse patrimônio líquido. A partir do momento que a gente entender esses três componentes patrimoniais, a gente vai entender essa estrutura. Mas tenham sempre em mente que a estrutura básica, a disposição dos nossos componentes patrimoniais é essa. Ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Certo? A partir disso, a gente vai entender o que vem depois na sequência. Então, claro, né, o que eu preciso saber? O que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido. Vocês têm aqui o conceito estabelecido pela NBC-TG, Estrutura Conceitual, que define o ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. O passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir recurso econômico como resultado de eventos passados. E o patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de seus passivos. Mas a gente tem que entender isso melhor, né? Temos que detalhar melhor essa informação. Então, agora na sequência a gente vai ver um por um para a gente poder entender. Então, partindo desse conceito estabelecido pela NBC, que o ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados, a gente precisa entender o que é recurso econômico, né? Então, o recurso econômico é o direito que a empresa tem de produzir benefícios econômicos, né? Então, o potencial que ela tem de produzir benefícios econômicos é que vai nos trazer um recurso econômico presente, né? E isso vem a partir do momento em que a empresa consiga identificar o potencial que ela tem de gerar benefício a partir do recurso que ela tem. Ou seja, se eu tenho um estoque, ele vai gerar benefício futuro porque eu vou vendê-lo. Se eu tenho um valor a receber de cliente, ele vai gerar benefícios futuros porque ele vai se converter em dinheiro e isso vai me permitir que eu mantenha o giro do negócio. Então, a gente precisa ter a presença desse direito, né, que vai nos permitir que a gente possa produzir benefícios econômicos a partir desse recurso econômico que a gente tem. Normalmente, esse recurso econômico ele decorre, né, de resultado de eventos passados, ou seja, eu tenho direito a receber porque eu vendi uma mercadoria, eu tenho uma mercadoria em estoque porque eu tinha comprado essa mercadoria, então isso tudo vem do que a gente tinha anteriormente, né? E então esse conjunto vai compor o meu ativo, né, dentro daquela disposição gráfica. E então aqui vão aparecer os direitos, né, os bens e direitos, né? Então aí vai ter o dinheiro do caixa, vai ter o dinheiro recebido do cliente, vai ser o estoque, vai ter os bens permanentes, né, os bens, as máquinas, os prédios, os veículos, tudo aquilo que compõe
a estrutura patrimonial permanente da empresa. Do outro lado, nós temos o passivo, então eu disse para vocês, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Então, passivo é a obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado do evento passado. Então, da mesma forma que o direito, o ativo é aquele recurso que eu tenho presente, que vai me gerar benefício futuro, ou seja, vai se transformar em dinheiro, a obrigação é aquilo decorrente do recurso econômico que foi resultado de um evento passado, ou seja, eu comprei um estoque que foi para o ativo, fiquei devendo, tenho que pagar, tem um passivo. Então, um evento passado foi a compra do estoque que foi lá para o meu ativo, mas eu fiquei com obrigação de pagar. Então, três critérios têm que ser satisfeitos para que exista um passivo. Então, a entidade tem uma obrigação, a obrigação é de transferir um recurso econômico, ou seja, eu tenho uma obrigação, eu tenho que transferir um recurso econômico. Recurso econômico pode ser um dinheiro ou um outro bem que eu vá pagar aquela obrigação, né? A obrigação é uma obrigação presente, que existe como resultado de eventos passados, ou seja, ela é uma obrigação que surgiu por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. Ela não surgiu do nada, ela surgiu de alguma coisa, de algum evento anterior. Então, esses três elementos são básicos para que a gente caracterize a presença de uma obrigação, a presença de um passivo. Então, aí vai ter contas a pagar de fornecedor, remuneração a pagar para colaboradores, tributos, aluguéis, tudo que fica no passivo, ou seja, tudo aquilo que eu tenho prazo para pagar. Tudo aquilo que, de alguma forma, eu tenho algum tempo para pagar, que seria além do momento atual que eu tenho. Não é uma coisa que eu tenho que pagar hoje, é uma coisa que eu tenho que pagar nos próximos dias, nos próximos meses, ou de acordo com o prazo que eu obtiver para essa operação. Para fechar, então, essa disposição gráfica dos componentes patrimoniais, a gente tem o patrimônio líquido, né, que então é o que a gente chama de participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os passivos, né. Eu costumo dizer que é a obrigação que a empresa tem com o acionista, né. O que isso significa, né? O acionista, ele investiu na empresa, né? Então, aquilo que ele investiu, a empresa, de alguma forma, deve para ele. Se ele sair da empresa, ela vai ter que pagar esse valor para ele, né? Então, mas o que ela é, né? Ela é o resultado da diferença entre os ativos e dos passivos, ou seja, se eu tenho mais ativo do que passivo, significa que eu tenho um patrimônio líquido maior, ou seja, eu tenho um valor investido dos acionistas decorrente dos resultados maior, mais positivo, né? Se eu tiver mais obrigações do que direitos, eu vou ter um passivo a descoberto, ou seja, eu não tenho mais patrimônio líquido, os acionistas perderam aquilo que eles investiram, né? Então, essa relação é que impacta no resultado presente lá no que nós chamamos aqui, no caso, de resultado do patrimônio líquido da empresa, tá? Então, ele é composto essencialmente pelas ações que os acionistas investiram na empresa e por outros recursos que foram gerados a partir dos resultados da empresa. Para que a gente possa, então, entender essa disposição dos componentes patrimoniais de uma forma prática, eu trouxe algumas transações para a gente poder entender como é que isso impacta na disposição patrimonial. Tá? Então, vejam o seguinte, ó, transação número 1, constituição do capital da empresa, num total de R$80.000, sendo 50 mil em dinheiro, 50% em dinheiro, 20% em mercadoria e o restante em bens. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar as informações dentro dos componentes patrimoniais. Então, o que é o capital? É aquele valor que a empresa colocou, que o acionista colocou na empresa. Então, quando uma empresa, para qualquer tipo de empresa, com fins, sem fins lucrativos, pública ou privada, para que ela existir, para ela possa existir, alguém tem que colocar algum recurso dentro dela, para ela poder existir, ter algum movimento, né? Que eu falei, recurso econômico. Se não tem recurso econômico, não existe empresa. Então, o que aconteceu? O acionista, ele fez um investimento inicial de R$80.000. Esses R$80.000, uma parte dele é caixa, outra parte é estoque e outra é máquina, né? Então, 50% é 40, 20% de 80 é 16 e o restante é máquinas, né? Que é os bens. Então, o que eu disse para vocês, né? No ativo, a gente tem bens e direitos, né? Então, caixa, estoque e máquinas são ativos.
E no patrimônio líquido eu tenho a diferença entre o ativo e o passivo. Então, se o ativo é 80 e o passivo é zero, o patrimônio líquido é 80, e esse 80 é o que o acionista colocou na empresa, né? Então, olhando a disposição gráfica que eu falei para vocês, nós vamos ter um ativo de 80 igual a um passivo que é zero e um patrimônio líquido que é 80. Por isso que eu falei para vocês, né? O capital social, o patrimônio líquido, é a obrigação que eu tenho com o acionista, né? Com o investidor. Por quê? Porque se ele colocou o dinheiro na empresa, a hora que ele quiser sair, eu vou ter que devolver esse dinheiro, né? Ou ele vai vender as ações para outro e o outro vai ter esse direito e nós vamos ter a obrigação com o acionista. Então, a disposição patrimonial ela nos permite entender isso. E aí o que acontece? Cada vez que a gente movimenta, essa estrutura patrimonial se movimenta. Pois mais adiante a gente vai ver como é que a gente faz a escrituração, como é que debita, como é que acredita, como é que lança. Mas a gente tem que entender o movimento patrimonial que isso impacta cada vez que tem uma transação. Ou seja, cada vez que nós temos um fato, né, um acontecimento. Então, a gente tem um outro fato aqui, ó, compra à vista de imobiliários de 2.000 e de equipamento de informática de 3.500. Ou seja, compramos móveis, compramos equipamentos. Bom, o que, que a gente vai fazer? Se a gente comprou móveis e equipamento, à vista eu tenho que pegar o dinheiro que estava no caixa, então nós tínhamos 40 no caixa, transformamos 40 em 2.000 de móveis e 3.500 de equipamentos de informática. Então, continuamos com 80 mil, né? E o passivo continuou zero e o capital ficou 80, ou seja, a gente teve um movimento interno dentro do patrimônio em que a disposição gráfica total continuou igual, mas o patrimônio começou a ficar diferente. Vejam que a contabilidade ela permite enxergar esses movimentos que vão acontecendo dentro do patrimônio. A terceira transação é a aquisição de mercadorias de estoque a prazo, ou seja, nós vamos ter um incremento naquele estoque que eu tinha, né? Eu já tinha 16 mil de estoque, comprei mais 5. Então, o estoque que era 16 passou para 21. O total do ativo que era 80 passou para 85. E passamos a ter um passivo agora. Temos uma obrigação com terceiros, que é o fornecedor. Então, agora como é que está a disposição patrimonial? Ativo 85 igual a passivo 5 mais patrimônio líquido 80, também fechando 85, ou seja, essa fórmula vai fechar sempre, né? Todo movimento que a gente fizer vai acabar também fazendo com que isso impacte também na igualdade dessa equação, né? Dessa fórmula, né? De disposição dos componentes patrimoniais. Quarta transação, depósito para abertura de uma conta bancária, ou seja, eu tirei do caixa e abri uma conta no banco. Vejam que é dinheiro do mesmo jeito, mas o que, a informação contábil traz? É a mudança de um elemento para outro, ou seja, o dinheiro que estava no caixa foi para o banco. Mas o resto da estrutura continua igual, mas o movimento interno fez com que agora o dinheiro não esteja mais no caixa, esteja no banco. A informação está aí, né? Antes a gente tinha ideia de que o dinheiro ia estar lá no caixa, agora eu sei que o dinheiro está no banco. É uma mudança a partir de uma transação e de um movimento em elementos patrimoniais. Por último, a gente tem o pagamento das obrigações. Então, eu estava devendo para o fornecedor, eu fui lá e paguei com dinheiro do banco. Então, eu tinha dinheiro no banco, que era 30, diminuiu para 25, e a obrigação que eu tinha no passivo deixou de existir. E aí nós voltamos a ter um ativo de 80 e um patrimônio líquido de 80. E isso fez com que fechasse, né, a disposição gráfica, ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido, mas ao final a gente tem valores iguais. Por que, que a gente tem valores iguais? Porque a gente ainda não gerou receitas e despesas, que é o que nós vamos ver na sequência no próximo no próximo vídeo, nos próximos slides, é que é a inserção da receita e da despesa nessa disposição patrimonial. E quando ela entra, ela vai começar a mexer com o patrimônio líquido e o impacto que vai ter no ativo e no passivo. Pessoal, essa então é a nossa primeira videoaula da segunda semana, do segundo módulo da nossa disciplina, tratando das questões do patrimônio. Na sequência, nós vamos ter mais uma videoaula detalhando outros aspectos relacionados ao patrimônio. Até mais, pessoal!